As histórias são muito antigas. As histórias contam coisas que a gente sente. Às vezes, contam como nasceu o sol, como nasceram as árvores. Tem histórias que contam coisas da época que os bichos falavam. Tem muitas histórias nesse mundo. Aliás, o mundo inteiro conta histórias. E eu vou contar aqui para vocês duas histórias. Uma de cá e outra de lá. Essa história que eu vou contar aconteceu do lado de cá, nessas terras que os nossos pés pisam. Estão preparados? Então respira fundo, que lá vem história. Contam que quando o Paraná nem se chamava Paraná, havia um grande guerreiro chamado Curiaçu. Curiaçu era o mais gentil de todos. Curiaçu era o mais alto de todos. Curiaçu era o mais forte de todos. Os amigos o admiravam e os inimigos o temiam. Contam que quando uma cobra via Curiaçu, ela saía correndo de medo e que Curiaçu conseguia flechar até mesmo um peixe nadando. Curiaçu morava numa aldeia. Do outro lado havia outra aldeia e eles viviam brigando. Eles brigavam porque... Aliás, por que é que a gente briga? Pelo quê que você briga? O fato é que as aldeias viviam brigando. E nessa aldeia inimiga morava uma linda jovem chamada Guacira. Certo dia, Curiaçu saiu para caçar onça. Curiaçu sentia o cheiro de onça. Curiaçu viu pegadas de onça e viu que as pegadas da onça começaram a ficar cada vez mais rápidas até alcançar uma pegada de um pé pequenininho, um pé de moça. Era a pegada de Guacira, que tinha se embrenhado na mata à procura de ervas curativas. Guacira, quando se deu conta, a onça... Ô, gente, quem aqui na hora do medo fecha os olhos e fala: tomara que seja mentira, tomara que seja mentira, tomara que seja mentira. Mas abre os olhos e o medo tá lá. Quem aqui na hora do medo fala: eu? Eu tenho medo não, eu sou corajoso, tenho medo de nada não. Mas quando vê uma barata... Quem aqui na hora do medo olha bem dentro dos olhos do medo? Bem assim, ó. Olha no meinho dos olhos do medo e diz: a Guacira, quando viu a onça, ela desmaiou. E nem viu que Curiaçu chegou a tempo com seu arco e flecha, apontou para a onça e a onça... O moço, o Curiaçu, pegou a moça, a Guacira, no colo e levou até a beira do rio e molhou o lindo rosto de Guacira para que ela despertasse. Mas Curiaçu não percebeu que do outro lado um guerreiro da tribo inimiga estava olhando e viu tudo e achou que ele estava raptando a Guacira. Então ele chamou todos os outros guerreiros. Todos os guerreiros da tribo inimigo vieram. Todos vieram e cercaram Curiaçu. Cercaram e atiraram as suas flechas em Curiaçu. Curiaçu, sem ter como escapar, correu, sem se dar conta que da cintura para cima ele estava todo flechado. Sem forças, Curiaçu caiu ali mesmo e pediu para que Guacira o enterrasse.
de uma tal forma que os seus inimigos não encontrassem nem mesmo uma gota de sangue sua. Dizem que ali, aonde Curiaçu foi enterrado, nasceu uma grande árvore, com o tronco da cor do corpo de Curiaçu, linda, enorme, e que parece que seus galhos são flechas enterradas no tronco. Dizem que na mesma hora, Guacira foi transformado num pássaro, na gralha azul. É por isso que a gralha vive enterrando o pinhão. Se você olhar bem direitinho, você vai ver que aquelas partes do pinhão parecem gotas de sangue. E a gralha azul enterra tudinho, para que ninguém ache nem mesmo uma gota de sangue. Bom, assim contam como nasceu a primeira araucária. Uma árvore que está aqui nessa terra desde a época dos dinossauros. E que se a gente não cuidar, ela vai desaparecer. Assim me contaram e assim eu vos contei. A história que eu vou contar aconteceu do lado de lá, numa terra onde meus pés nunca pisaram, mas que quando eu ouço as histórias, meu coração e minha alma voam. Estão preparados? Então respira fundo, que lá vem história! Contam que na China, num pequeno vilarejo há muito tempo atrás, moravam dois irmãos, Futsu e Fuli. E embora eles fossem filhos do mesmo pai, não se davam nada bem. Cada qual tinha o seu pedaço de terra. Futsu era bom trabalhador e Fuli também era. As terras de Futsu iam de vento em popa. Ele plantava um monte e colhia um monte. Aí tinha bastante sementes, para plantar mais ainda e colher mais ainda, e plantar mais ainda e colher mais ainda. Já as terras de Fuli iam de mal a pior. Ele plantava um monte, mas colhia muito pouco. Aí tinha poucas sementes. Plantava menos, colhia menos, e plantava menos ainda e colhia menos ainda. Até que um dia, sem nenhuma semente, Fuli olhou para sua família, olhou para suas terras, olhou para dentro de si mesmo e pensou o que é que ele ia fazer. Se não plantar, como é que alimenta a família? E agora? Quem poderá me ajudar? E lembrou do irmão que tinha tanta semente, mas tanta semente, que nem conseguia plantar todas. Fuli foi até a casa de Futsu, pedir algumas sementes emprestadas, ou pelo menos um punhadinho de arroz. Mas Futsu olhou para o irmão e não deu um grão de arroz que fosse. Ô, gente, vocês já viram o tamanho de um grão de arroz? E Futsu ainda disse: Ora, Fuli, e o que fizeste com a sua plantação? Não venha me dizer que você plantou, mas teve uma péssima colheita, porque eu já cansei das suas desculpinhas. De mim não terás nenhuma ajuda. Tenho culpa que minhas terras são mais prósperas. E a cunhada ainda chamou e disse: Fuli, toma aqui pra você um punhadinho de arroz cozido. Fuli voltou com o arroz cozido na mão. E como não tinha mais nada para plantar, plantou o arroz cozido mesmo. E deixou que o tempo fizesse o seu papel. Porque o tempo, ele sempre passa. E não é que aonde Fuli tinha plantado arroz cozido, nasceu uma árvore grande, a mais alta de todas da vizinhança, com um fruto enorme e dourado. Quando Fuli viu que era época de colher o fruto, ele foi pegar
e mal colocou a mão na árvore, apareceu um pássaro enorme de penas douradas, que olhou para Fuli e disse: Fuli, vejo que você cuidou muito bem da minha árvore, pois eu lhe darei uma recompensa. E disse para Fuli subir as suas costas. E ele alçou voo, subiu, que lá de cima dava para ver como o mar é grande. E subiu, que lá de cima dava para ver que a terra é redonda. E subiu, até que pousaram na Ilha do Sol. Uma ilha toda feita de ouro. Fuli, pegue quanto ouro você quiser e eu aguentar, mas não demore, porque logo o sol nascerá e toda a ilha queimará. Fuli pegou uma grande pepita de ouro numa mão e outra na outra, e eles voltaram. Com o dinheiro da pepita de ouro, Fuli contratou bons trabalhadores, comprou um bom maquinário e as terras só prosperaram. A cidade era pequena, todos ficaram sabendo, e Futiçu, que sabia um pouquinho mais como o irmão, tinha aquela pequena fortuna. Ora, Fuli, vejo que finalmente suas terras estão prosperando, parabéns, mas como fizeste essa fortuna? Há pouco tempo atrás não tinha dinheiro para comprar um grão de arroz. Não vai me dizer que passou a perna em alguém, Fuli? E Fuli contou tudo, do arroz cozido, da árvore, do pássaro de penas douradas, da Ilha do Sol e das pepitas de ouro. Futiçu voltou para casa e vocês devem até imaginar o que ele fez. Pegou um punhado de arroz cozido e plantou. E deixou o tempo fazer o seu trabalho. Porque o tempo sempre passa. E o tempo passou. A árvore nasceu tal e qual Fuli tinha contado. Deu grandes frutos dourados e quando chegou a época da colheita, o pássaro dourado apareceu. Apareceu e disse para Futiçu: Futiçu, vejo que como seu irmão você também é dedicado ao trabalho, pois eu lhe darei a recompensa. E pediu para que Futiçu subisse as suas costas. E vocês já sabem, eles subiram até que pousaram na Ilha do Sol. O pássaro então disse: Futiçu, pegue quanto ouro você quiser e eu aguentar, mas não demore, porque logo o sol nascerá e toda a ilha queimará. Mas Futiçu, ganancioso do jeito que era, nem ouviu o pássaro. Foi logo pegando umas sacolas que ele tinha trazido e enchendo de pepitas de ouro. Quando o pássaro viu aquele monte de sacolas cheias, ele gritava: basta que eu não vou aguentar, basta que o sol logo nascerá. Futiçu falava: você vai aguentar sim, pássaro, e espera que eu ainda vou encher mais algumas. E bem naquele momento, o sol nasceu. Nasceu e derreteu todo o ouro que tinha na ilha, fazendo uma imensa fogueira. E tudo e todos que estavam na ilha foram transformados em pó. Dizem que é por causa da história de Futiçu e Fuli que nasceu um antigo provérbio chinês: o calor da ambição reduz a cinzas a vida humana. Agora me conte, você, se fosse até a Ilha do Sol, quanto você ia pegar de ouro? O que é que você ia fazer com esse ouro? Se você gostou dessas histórias, conta elas por aí, assim elas não morrem. E a gente conta para um, que conta para outro, que conta para outro, que conta para outro, que contou para outro e que contou para a gente. E assim
a gente mantém as histórias sempre vivas.